Muita paz a todos nós. É um prazer imenso estarmos aqui, uma satisfação imensa. Agradecemos a oportunidade, nesta manhã de domingo, de podermos reflexionar um pouco a respeito do coração, dos temas do coração, dos valores do coração e da alma. Sem sombra de dúvidas, a doutrina espírita planta em nós um sentimento ímpar, um sentimento que nos faz voltar atrás e revermos momentos, situações, ocasiões, um reencontro, como nos preceitua o Livro dos Espíritos, como nos ensina e leciona o Evangelho segundo o Espiritismo, onde a família universal se reencontra para contar causos, para discutir assuntos, para confraternizar seu amor. Em 1492, exatamente no dia 12 de outubro, um homem que era nutrido por um sonho, pelo desejo de desbravar, de descobrir novos horizontes, um homem que havia sido vilipendiado pelo raciocínio humano, porque as pessoas acreditavam que tudo aquilo que ele vendia de um novo caminho, de um novo tempo, de um novo mundo, era apenas uma utopia. E naquele dia, ele, algumas horas antes, vê na embarcação que estava ao seu lado a sua amada, a mulher que ele havia deixado nas terras mouras da Espanha, junto com duas outras figuras, e ele não sabia, mas ela havia desencarnado há algum tempo. Era uma figura espiritual que se lhe apresentava, e ela indicava a ele um novo caminho para seguir, em busca de terra firme. Aquela mulher que ele havia feito votos de que tão logo voltasse da sua missão, ambos poderiam viver a vida toda juntos, unidos pelo veio, pelo filão do amor. Mas naquele momento ele depara-se com a sua Felipa Perestrello, ali, diante da embarcação, conduzindo-o e inclinando para um novo caminho. Era o nauta Cristóvão Colombo, que vai encontrar e chamar de Honduras aquelas ondas espessas de um novo continente, de um novo mundo. Ele que havia sonhado não em escrever o seu nome nas páginas da história da humanidade, mas em contribuir para que a humanidade fosse melhor, para que a humanidade buscasse novos continentes, a descoberta do amor, envolvido por aquele sentimento, e quis Deus, na sua infinita misericórdia, que antes que Allan Kardec, naquela noite memorável de 18 de abril de 1857, apresentasse-nos o Livro dos Espíritos como um canal que voltava nas palavras de Joana de Ângeles do Cristo descrucificado. Os homens, é bem verdade, quando se depararam com a mensagem do Cristo, resolveram, por uma comodidade econômica, por uma comodidade cultural, ornamentá-la com todo o seu aparato. Mudaram em parte a sua mensagem, mas fora Jesus quem já nos havia dito que rogaria ao Pai o Consolador prometido, o Espírito de verdade. E ele veio através do mestre de Lyon, através dos médiuns que em diversas partes do mundo esculpiram as páginas memoráveis. Em 1864, quando vem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro narra de forma poética, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os mártires descerão ao céu. Ao seu tempo, o Espiritismo vem pronunciar a segunda palavra no alfabeto divino, a reencarnação, para que rompa-se a lápide do túmulo. E como disse Jesus na entrada triunfante em Jerusalém, se eu me calar, se os meus discípulos se calarem, até as pedras falarão. E as pedras começaram a falar numa linguagem ainda tão confusa em Hydesville, no estado de Nova York, com as irmãs Fox. Numa linguagem que compuseram através de batidas, de raps, de toques, para que aquelas jovens pré e adolescentes pudessem ouvir, indagar além do muro quem falava ali. Se fosse um ser vivo,
que pudesse produzir alguns toques, mas se fosse uma alma defunta, como chamou Gabriel Delene, as almas defuntas, que produzissem um toque diferente. E ouviram uma quantidade de pancadas. Era uma nova época numa família protestante, num estado tomado entre o catolicismo e o protestantismo. Mas o espiritismo avança de forma santificante. É bem verdade que no primeiro momento as tardes e noites da sociedade europeia eram dadas para expectar os espíritos se comunicando. As pessoas desejavam apenas os fenômenos, a fenomenologia dos espíritos. Mas Allan Kardec vem reestruturar e dar-nos o sentido moral, o sentido da religiosidade aliada à ciência. E é no Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, como preceitou Humberto de Campos em 1938, que vamos encontrar o Espiritismo sendo exportado para as diversas partes do mundo. O nosso cronista do além diz que a árvore do Evangelho foi transplantada da Europa para o Brasil, para que o povo brasileiro, através daquele jeito caboclo de Chico Xavier, para que através da figura apaziguadora de Dr. Bezerra de Menezes nos idos de 1900, através da Federação Espírita Brasileira, pudessem trazer ao Espiritismo a centelha divina do Cristo, não deixando de lado a ciência, os fenômenos que se davam os grandes condes e duquesas da Europa, mas trazendo um sentimento ímpar, um coração vibrante. E é o Espiritismo nesse momento que raia o terceiro milênio a partir de 2001, deste novo século do milênio, em que nós nos encontramos ávidos por respostas. Ligamos o televisor, corremos através da internet, através dos meios de comunicação, e vamos encontrar o Espiritismo em mancheias caindo por toda a terra. As pessoas, como diria o Velho Testamento, a Bíblia hebraica, sentindo que os mancebos tinham sonhos e visões, os jovens e os idosos profetizavam. É um novo tempo, um tempo em que o nosso coração pulsa buscando respostas. E as pessoas dizem, não raro, a senhora se depara com aquele esposo difícil, que aqui não tem nenhum assim, porque nós somos santos, porque somos espíritas. Ele chega em casa e diz assim: mulher, meu sapato tem que estar no lugar onde eu colocar. Ela limpa a casa, arruma, perfuma, deixa tudo limpo. E quando ele chega, vai tirando a meia, jogando de um lado, a camisa jogando do outro, toma banho, deixa a roupa no banheiro, pendura aqui, pendura acolá. E ela, que não é espírita, chega um momento da vida que diz, sendo católica, protestante, umbandista, quimbandista, da umbanda, da quimbanda, da outra banda, de toda a banda, ela diz assim: na próxima encarnação eu quero ser homem, porque mulher sofre mais. E olha que ela não é reencarnacionista. Eu não suporto mais essa vida. Mas, minhas senhoras e meus senhores, eu nunca vi, pelo nosso machismo, um homem dizendo que na próxima encarnação quer ser mulher. Mesmo espíritas, ninguém disse. Não sei se por medo do parto, porque diz que a mulher sofre muito, o homem não quer ser mulher de jeito nenhum. Mas já fomos, voltaremos a ser, para que possamos travar essas provas, essas lides reencarnatórias. Mas o Espiritismo chega trazendo um conforto, trazendo para as nossas almas um sentimento novo de inspiração, um sentimento de paz, de fraternidade. Nós hoje temos tudo e somos felizes. Há um tempo atrás, se uma dor se nos apresentasse, era castigo divino, era um peso divino. Mas dizem os nossos irmãos tradicionalistas que o Cristo levou consigo todas as dores e todas as aflições. Então quem sofre dor e quem sofre aflição é porque não está com Cristo. Mas foi o próprio Jesus quem disse, quando Ele nos chama a atenção na oração dominical: Pai nosso que estais nos céus, Pai de todos os homens e mulheres na face da terra, independente de qual credo professem, independente de qual time de futebol torçam, independente de qual partido político estejam afiliados,
da cor da pele, independente de qual personalidade filosófica adotemos. Diz o Jesus que nós somos filhos de um Pai superior, que tudo criou, que tudo fez. E é por isso que nós estamos nessa busca pela felicidade. Aí o coração nos apresenta os sonhos. Quantas vezes sonhamos em termos uma vida melhor? Porque disse que ninguém está satisfeito com o que tem. Quem mora na praia quer subir as colinas. Quem mora nas colinas quer descer a praia. Quem mora num lugar onde se alaga quer ir para um alto mais alto. Quem mora no cimo do monte deseja estar num lugar onde não suba morro. E essa busca perene pelo ter, pelo mudar a estrutura que às vezes nos faz perder a noção de quanto nós temos, do quanto nós somos felizes, e o quanto essas mensagens e esses dons, essas benesses que o coração nos traz. Conta a história universal que um homem com mais de 80 anos de idade um dia plantava uma nogueira, e ali haviam sempre aqueles espiões do rei, e os espiões passaram, observaram aquele homem e foram levar para o imperador a curiosidade. Que um homem com mais de 80 anos plantasse uma nogueira, deveria ser louco. E o rei teve a intenção de vestir-se numa roupagem muito pobre da plebe para ir até aquele homem e conversar com ele. O rei se foi, montou em uma cavalgadura e foi até lá, acercado dos seus seguranças, dos seus asseclas. Lá chegando, ele começou a questionar o homem e perguntou: Senhor, o senhor planta uma nogueira, uma árvore que demora talvez anos, décadas para dar fruto? O homem disse: bom Senhor, eu planto. E ele, indagado, questionou, porque naquela época não era pecado perguntar a idade das pessoas. Há uns 10 anos atrás era pecado perguntar das senhoras, e hoje em dia dos homens também. Mas graças ao Botox ninguém fica velho mais. As pessoas recorrem a todo tipo de metodologia para rejuvenescer. Só tem cabelos brancos quem quer. É só passar na farmácia e tingi-los de quando em quando e fica sempre jovem. Dá-se jeito para tudo graças à modernidade. Mas naquela época podia perguntar a idade. Hoje não se pergunta jamais. E aí me fez lembrar de um amigo meu. Ele outro dia me disse assim: eu passei um aperto danado, porque eu cheguei na casa espírita e vi uma senhora sorridente, feliz, abraçou, me deu-me aquele abraço fraterno que quase me partiu ao meio. Ela era um pouco cheinha, ele muito magrinho. E ela sorriu e disse assim: como é que você está, fulano? Ele disse assim: eu estou bem, graças a Deus. E ela foi: eu também estou bem, melhor agora te vendo. E tinha muito tempo que ele não ia à cidade. Ela perguntou para ele: você se lembra de mim? Ele obviamente disse: lógico que eu me lembro. E aí ela fez a pergunta mais trágica: então qual é o meu nome? Vejamos que nós espíritas também armamos pegadinha. Ele disse que gelou do alto da cabeça até a planta dos pés. Ele disse: é Maria, Joaquina, é Francisca. E começou a pensar, raciocinar: qual será o nome, qual será o nome. Deu aquele sorriso amarelo sem graça, né? Quando a pessoa dá aquele sorriso sem querer sorrir, e ficou olhando ali e respirou fundo e disse assim: você sabe que eu me lembro tanto de você, mas o seu nome eu esqueci. Sabe, eu me lembro, a sua fisionomia é muito semelhante, mas eu acho que você está um pouquinho mais cheia, né? A emenda ficou pior do que o soneto. Ela sorriu, generosa, e disse assim: eu sabia que você não estava lembrando, mas como disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Nós não podemos mentir, nós somos espíritas. E deu aquela lição, e ele conversou, mas foi uma brincadeira dela. Diante dessa situação, ele pergunta então ao homem, o rei pergunta ao homem: Senhor, quantos anos o senhor tem? Ele disse assim: ah, meu filho, para mais de 80. Mas graças a Deus, observemos que ele faz uma pausa, mas graças a Deus, com uma saúde impressionante. Agradeço a Deus todos os dias, porque levanto e sinto-me rejuvenescido. Pareço-me cada dia mais jovem, mais feliz e mais contente. O rei voltou a pergunta: o
Senhor planta essa nogueira por quê? Ah, meu filho, nós queremos sombra. Essa árvore é uma árvore frondosa, espessa, com a sua copa espessa, que vai dar sombra. Ele deve ter imaginado que está ficando esclerosado. Com mais de 80 plantando uma nogueira. Voltou e disse assim: mas meu senhor, o senhor não acha que o senhor está muito idoso para plantar essa árvore? Como se dissesse assim, já vai morrer daqui uns dias, né? Que no Brasil nós criamos uma cultura. Quando se é muito jovem, está inexperiente para entrar no mercado de trabalho. Quando se chega aos 50 anos, já está inválido, segundo a cultura ainda brasileira. Mas hoje, graças a Deus, as pessoas percebem que não entram para a terceira idade, entram para a melhor idade. A idade da madureza e a idade da arte. Sabe por quê? Abramos um parênteses. Quando se é jovem, se busca trabalhar, estudar, aquela correria toda. Vêm-se os filhos, e aí os pais querem corrigir os filhos, querem dar o melhor para os filhos. Eu quero dar para meu filho tudo aquilo que eu não tive, quero oportunizar a ele todos os recursos que eu não logrei, e dá tudo aos filhos, mas sempre muito rígido. Aí a pessoa aposenta. Vem os netos, começa a idade da arte, não da criança, mas dos avós. Porque a avó, que era aquela mãe muito rígida, vai lá, compra um sofá lindo e maravilhoso, põe na sala. O marido se sentar, ela quase bate nele. O neto chega domingo em casa e faz tobogã do sofá, escorrega, e a avó fala assim: ai, que coisa linda! Porque não existe coisa melhor para estragar neto do que avô e avó. E os pais falam: mamãe, esse menino está muito legal, deixa ele, minha filha, ele é criança. Mas quando eu era, a senhora não era assim. Ah, mas agora eu estou mais velha, mais experiente. Tudo é festa. A criança sobe na mesa e quebra tudo, e a avó fica contente, o avô fica naquela alegria. No primeiro momento ninguém quer, porque ser avô e avó já dá sinal de envelhecer. Eu não sou avô nem avó. Mas quando nasce a criança, a avó paterna olha e diz assim: meu Deus, ele é a cara do meu filho. A avó materna diz: não, ele tem o sorriso da minha filha. E a criancinha, aquela personalidade própria, como diz um amigo meu, com aquele rostinho de joelho. Mas ela vê o sorriso do avô, o outro vê aquela personalidade. Olha só, é a cara de fulano, e fica aquela briga, aquela rivalidade boa, sadia. E aí nós descobrimos que a vida não acaba aos 50, 60, 70, 80, 90. Nós descobrimos que temos oportunidade de viver aquilo que a alma nos preceitua. Viver com abundância, viver com intensidade, viver e não passar pela vida. Fechando parêntese, o rei diz: mas meu senhor, o senhor está muito idoso, essa árvore demora muito para crescer, o senhor não vai ver, o senhor vai morrer mesmo. Ele diz assim: meu filho, quando eu era jovem, eu passava por muitos caminhos e me deparava com árvores muito belas e formosas, que alguém plantou para que eu passasse. Quando eu amadureci, continuei servindo-me dessas sombras de árvores, e hoje, quando a idade me chegou, é nelas que repouso. Nós não podemos plantar árvores pensando somente em nós, mas devemos plantá-las para que elas sirvam àqueles que venham a posteriori, àqueles que estão caminhando para chegar onde nós chegamos. E o rei, vendo rolar uma lágrima silenciosa, percebeu que existem coisas diferentes na vida, pois a sabedoria se difere da cultura, como falou Jesus a Simão Barjonas, o Simão filho de Jonas. Não foram os livros nem a carne que te revelaram isso, Senhor. Ele percebia naquele momento que a sabedoria do homem era algo extremo. E o rei pensou: meu Deus, como nós somos egoístas, em pensar em plantar árvores unicamente para que nós possamos usufruir, quando existem tantas pessoas em busca de uma sombra de árvore. Trazendo para a vida diária, vamos encontrar Siddhartha Gautama, o nosso Buda,
ou o príncipe saqueador, que resolveu diante da árvore bódia, ou árvore da sabedoria, encontrar as verdades nobres, que transcendem o físico, mas que partem da alma, do hino do coração da terra. É preciso que cada um de nós, em algum momento da vida, faça uma pausa, um silêncio íntimo, para entrar para dentro de si, vasculhar os horizontes internos, para se auto-encontrar. Nessa vida turbulenta em que corremos o dia todo, disse o ditado Times Money, a americanização da língua portuguesa. Um homem um dia descobriu o segredo da paz. E meu pai, que já tinha 69 anos quando eu nasci, por isso eu digo que a vida não se encerra aos 50, espírita, e que aos 7 anos de idade, quando eu tinha, levou-me pela primeira vez a uma casa espírita. Ele me dizia assim: meu filho, uma casa é uma construção, mas um lar independe do tamanho que ela é. Um lar pode ser uma mansão, mas pode ser um casebre, num condomínio de luxo ou numa favela, mas é importante que exista amor, sintonia, plenitude. Muito embora surjam os conflitos e as divergências que são naturais no nosso estágio evolutivo ainda, em que temos dentro do próprio lar companheiros e adversos do passado, há aqueles que precisamos nos reajustar, nos sintonizar, para retomarmos essa caminhada espiritual em direção à luz. Um homem, todos os dias, quando chegava em casa, parava debaixo de uma árvore, como essa árvore do nosso plantador da Nogueira, ou como a árvore do Buda, e ali colocava a mão no seu caule e fazia a espécie de uma oração silenciosa. Um dos filhos, porque eram 3 ou 4, observou aquilo, e o pai chegava em casa, dava um beijo na esposa, um beijo em cada filho, abraçava-os carinhosamente, sorridente, e dizia: meu bem, como foi o seu dia? A esposa contente dizia: foi muito bem. E ele conversava com os filhos, era um pai diferente. O menino observou que os pais daquela redondeza eram muito atormentados. Quando chegavam em casa eram nervosos, irritados, reclamavam do dia de serviço. E ele começou a expectar todo dia o trabalho do pai. Ao sair, o pai parava diante da árvore, tocava-lhe o caule e fazia a sua oração silenciosa. O menino observou isso por vários dias, aquela ritualística, muito embora o pai não pertencesse à franco-maçonaria. Mas ele observou que o pai tinha uma ritualística própria todos os dias. E o menino, como as crianças não são curiosas, meu pai me dizia assim: meu filho, quando eu tinha 12 anos de idade, nós usávamos um vestido comprido, porque era naquela época, ele reencarnou em 1912, em 30 de outubro, portanto, se estivesse encarnado, completaria agora 100 anos, no dia 30 de outubro próximo. E ele dizia o seguinte: quando alguém batia na porta, a gente olhava da ficha da porta da janela, saía correndo, porque tinha medo de gente. E quando o pai ou a mãe estavam conversando, se a gente tentasse falar alguma coisa, só corria o olho e a gente corria para casa. Quando armava chuva, a mamãe colocava uma bacia cheia d'água e todo mundo ficava debaixo da mesa orando, porque Deus estava zangado. E Deus estava nervoso com aqueles barulhos imensos. Ao pai, ao patriarca, era dado no dia de domingo o peito da galinha, porque era a parte principal. Então tinha que ser dado para o homem, que era a parte principal da casa. E para os filhos vinha a contracoxa, a moela, o pé, e as crianças ficavam todas felizes. Mas hoje em dia é diferente. A mãe vai lá e compra a TV de LED, que é o seu sonho, coloca na sala, tenta ligar e não consegue. O filho deixa da mania, vem, liga, muda de canal, sintoniza, e ela fica olhando: meu Deus, que coisa horrível.
compra um celular que tem GPS, tem Bluetooth, tem câmera, faz isso, faz aquilo e até fala. Ela só diz assim: eu só sirvo para atender ou ligar. E o filho sabe tudo, domina impressionantemente. Os pais começam a tratar do assunto, o menino já consegue completar. E a gente para e fala assim: deve ser o fim do mundo. É o fim do mundo de atraso e o início de uma era de evolução. São os espíritos que chegam através do conhecimento de um novo tempo, trazendo os conhecimentos da cibernética, dominam de forma impressionante o que nós nem sonhamos em dominar. O pai e a mãe apanham de todo jeito. Minha mãe, isso aqui é tão fácil. Ensina. Eu tenho uma amiga minha que ela disse: Jefferson, eu não consigo. Comprei um celular, eu tento mandar mensagem, mas quando eu faço uma coisa, o tal do celular faz outra, eu ponho a mão na tela e é um conflito terrível. Mas o meu filho pega, domina aquele trem e fala assim: é assim, mãe. Eu digo: aprendi. Daí a pouco eu tento sozinho, não consigo. E ela falou: estou ficando obsidiada, o celular está me obsidiando. Eu já tentei largar de lado, deixo em casa, quando eu chego tem 30 ligações, porque eu não suporto, eu não sei como funcionar com aquele trem. É um conflito íntimo, dá aquela tristeza para eu não conseguir. Mas quando ele pega, me dá uma alegria imensa. Eu falo: gente, esse menino é de outro mundo. E realmente de outro plano espiritual, de um plano de elevação. Por isso há esse contrassenso. E aí meu pai dizia: nós não podíamos falar nada, porque criança não sabia nada. A criança nascia e demorava mais de 20 dias para abrir o olho. Era aquela ladainha. A mãe ficava olhando todo dia para ver se o menino abriu o olho. Meu Deus do céu. Hoje as crianças já nascem quase falando. Interpretam tudo com uma facilidade impressionante. E é o Espiritismo quem nos vem trazer a resposta para tudo isso, dizendo que esses são os espíritos da transformação, são os espíritos de um novo tempo. E o menino foi perguntar, porque perguntava mesmo, né? O menino foi perguntar ao pai: papai, por que o senhor faz isso todos os dias? Quando o senhor chega do trabalho, o senhor para naquela árvore, põe a mão e fica igual um doido, ali falando. Chega em casa, tudo bem. Quando o senhor sai de casa, a mesma coisa, o senhor para na árvore, fala e depois vai para o trabalho. Ele disse assim: meu filho, ninguém tem culpa dos nossos problemas. Naquela árvore, eu chego em casa nervoso, estressado, depois de um dia de trabalho conflitante. Ali eu paro, deixo todos os meus problemas naquela árvore, para chegar em casa livre. Mas como eles não podem ficar com a árvore, porque disse o Senhor que nós temos que pegar a nossa cruz e caminhar com ela, no dia seguinte eu passo lá, agradeço a árvore pela gentileza de ela ter guardado os problemas, pego todos e levo de volta comigo para o trabalho. É o lar. Nós não podemos infiltrar dentro do lar os problemas de fora. É preciso aprender a filtrar as situações adversas que acontecem. E é nesse momento que o coração fala mais alto. É nesse momento que o coração nos chama para que nós nos vocacionemos como emissários do Cristo, como arautos de Jesus na terra. A proposta do Espiritismo nos fala de um novo mundo, de um novo tempo. E é a partir de aí que o novo tempo só se instaurará quando nós vivermos esse novo. Quando nós o sentimos. Quando nós nos sentimos tocados por essa mensagem vibratória, vibracional. A proposta do Espiritismo é psicoterapêutica. Buscamos nos conhecer. E como é difícil se conhecer. A pessoa compra aquela roupa nova que estava namorando há um mês. Não vejo o dia do salário chegar. E a pior coisa é o salário chegar, porque ele chega num dia e vai embora no mesmo, né? É só pagar. É a alegria de receber e pagar, mas dá aquela sensação de tranquilidade. Aí já começa a imaginar o que vai comprar depois. Compra aquela roupa linda e maravilhosa. Está satisfeito. Comprou aquela roupa. A senhora vai a uma festa e lá chegando, toda contente com aquela roupa nova, o esposo de mão dada a ela vê a amiga com a mesma roupa. Ai, que tristeza. Ela diz assim: eu pensei que eu ia ser a única do evento.
aquele chá fraterno na casa espírita, aquele almoço beneficente, e lá vai a colega, a amiga com a mesma roupa. Ela fica decepcionada. Meu Deus do céu, parece que o mundo acabou. Que coisa triste. E aí fala assim: eu vou em casa trocar de roupa. Eu falo: não, vai não, você já está aqui, fica aqui. Pelo amor de Deus, todo mundo já te viu, não sai não, e fica, eu vou, não, não vai, eu vou, não vou. São situações comuns no dia a dia. As decepções que às vezes sofremos com as pessoas. E aí nós pensamos: nos conhecemos? Se olha no espelho, se vê muito bem. Aí vira para a pessoa, o esposo. Geralmente são as esposas que perguntam isso. Não que os homens não sejam vaidosos, principalmente depois que inventaram o homem metrosexual, né? Que é aquele que se arruma, se barbeia, pinta o cabelo e se enfeita todinho. Aí a esposa olha no espelho, se veste, tá linda. Chega para o esposo, chega para a amiga e diz assim: fulana, fulano, como é que você acha que eu estou? Normal. É aquele banho de água congelada. Você sente algo diferente? Não, talvez, não sei. Mas ainda existe algo pior. A pessoa está muitos anos sem ver a outra. E diz assim: fulano, você está muito bem, hein? Nossa, você está forte. Eu me lembro de um tio meu. Ele dizia para mim, Jefinho, ele me chamava de Jefinho. Ele dizia assim: Jefinho, meu filho, que tristeza. Eu sou muito triste. Eu falo assim: por que, meu filho? E ele é hipocondríaco, tadinho. Ele dizia assim: olha, a coisa mais terrível do mundo. O Cristiano, que é o filho dele, esse menino é magro demais, rapaz. Esse menino parece que não come, está doente, esse menino está anêmico. Eu já levei no médico, fiz isso. Ele não come. Eu acho tão bonita a pessoa bem saudável, bem forte, esbanjando saúde. Esse menino é uma coisa terrível. Esse menino não come de jeito nenhum. Mas o lado mais triste dele é que ele tinha vocação para morrer. E adorava falar que queria morrer. E dizia: eu não aguento essa vida, Jefinho. Que vida terrível. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Batia na parede, mas não batia com a cabeça, né? Dava soquinho na parede leve, para não machucar a mão. E eu dizia: tio, não faz isso. E eu adorava ele. Um dia ele descobriu que estava com uma cardiopatia muito grave. Ele que maldizia a vida a todo instante. Queria morrer porque queria morrer, não aguentava mais a vida, que era um sofrimento. Quando o médico disse para ele: seu José, o senhor vai ter que parar de comer aquele torresminho na gordura. O senhor vai ter que reduzir, vai ter que fazer atividade física. O senhor vai ter que mudar a sua vida, porque o senhor está muito doente. Ele abriu a boca chorando. E por coincidência eu estava do lado dele. Eu falei assim: tipo, por que você chora? Jefinho, eu vou morrer. Eu falei assim: meu Deus, ele pediu que eu vou morrer, e agora ele não quer morrer. Estava mais perto, né? E ficou naquela agonia. E quando sentiu uma dorzinha, me leva para o hospital. E aí de quando em quando ele ia para o hospital. Aí o plano de saúde, para fazer uma média, colocava na UTI, fazia aquele aparato, ele deitava e dizia: eu estou morrendo, meu filho. E eu que ficava com ele lá. Aí depois ia para o quarto, quando o médico dizia: o senhor está bem, senhor Zé? Ele dizia assim: não, doutor, estou morrendo, olha para mim. O senhor veja como é que eu estou desfigurado. Eu estou tremendo. Começava a fazer assim, né? Para mostrar que a mão está tremendo, mas não tremia não. Eu estou morrendo, doutor. Senhor José, o senhor está bem, pode ir para casa. O senhor não pode abusar da comida. Doutor, eu já não estou mais nem comendo, mas eu vou morrer. E viveu 15 anos nesse vai e não vai. Não desencarnou no coração. São essas situações. E nós, os espíritas, não temos medo de morrer, né? Nós não temos medo de morrer, porque sabemos que nós não morreremos jamais. O que morre é o corpo. Conta de Valdo Franco que um dia, após uma conferência em determinada cidade, aproximou-se um homem e diante dele falou assim: Divaldo, eu te venho pedir uma coisa. Pelo amor de Deus, peça ao doutor Bezerra de Menezes para que eu não morra agora. Eu não posso morrer agora, Divaldo. Eu tenho tanta coisa para fazer. Vocês já viram espírita negociar quando começa a ficar com medo de morrer? Aparece tanta coisa. Se eu tiver mais uma sobrevida, eu vou para o atendimento fraterno na casa espírita. Vou ajudar na cesta básica, na costura. Meu Deus, o senhor sabe que eu sou útil na casa espírita. Eu não posso ir agora. E começa a negociar, né? Vai bacana. Meu anjo da guarda, meu espírito protetor, eu não posso ir agora. É tão cedo, eu tenho que criar meus filhos. Os filhos crescem,
Vem os netos, a pessoa, eu tenho os netos para criar, os netos crescem em casa, os bisnetos vão nascer, meu Deus, eu preciso de mais um tempo para ficar aqui. Isso porque nós somos espíritas, imaginemos os que não são. Já estão morrendo de medo de morrer. E aí o Divaldo conversando, o homem disse assim: Divaldo, pede a doutora, pede pelo amor de Deus. E pede, o Divaldo já não aguentava mais aquela insistência do homem. Olhou para o lado, quando olhou para o lado, o doutor Bezerra diz assim, imagine só o doutor Bezerra dizendo assim: como é que o senhor vai pedir ao morto para ele não morrer? Bonito, eu fico do lado de cá e ele não quer vir. O plano espiritual é lindo, maravilhoso, que já estão lá. Agora aqui, nós queremos continuar. Faz lembrar uma frase de caminhão: se morrer descansado, prefiro viver cansado. Mas são esses travamentos pessoais. Quando a nossa alma vem falar dos dons do coração, nós observamos o nosso irmão interpretando Roberto Carlos. Canções que falam a alma. Disse que quem canta ora duas vezes. Abre a boca no oxforo, abrir a boca da alma e do coração. Falar com Deus. E falar com Deus, as pessoas acreditam uma oração insistente para pedir, para insistir: Senhor, dá-me isso, dá-me aquilo, dá-me aquilo outro. Ah, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de um carro novo, eu preciso daquilo outro, eu preciso de uma casa na praia, eu preciso disso. Mas nós esquecemos às vezes de agradecer o quanto nós somos felizes. Nós somos felizes porque aqueles que partiram apenas deram uma pausa, e nós sabemos que os reencontraremos mais cedo ou mais tarde. Nós somos felizes porque temos tido a oportunidade de encontrar com o Espiritismo. Diz Amélia Rodrigues que o maior compromisso nosso é dizer que somos cristãos, e como cristãos agimos como tal. Nós somos felizes porque temos anjos da guarda. Em 13 de abril de 1988, era uma segunda-feira, e como eu disse agora há pouco, foi uma data que me marcou profundamente. Eu era muito novo e observava meu pai sempre dormir muito cedo, coisa que ainda faço quando posso. E meu pai chegava sempre em casa depois da reunião na casa espírita, e eu, no meu jeito de criança, imaginava assim: esse negócio deve ser bom, porque ele passa a noite inteira lá. Que eu via ele sair e não via chegar. De manhã eu via fazendo café, que era ele quem fazia o café da manhã. Coava o café. O coador, aquele coador tradicional, que vendia nas feiras, que hoje em dia ninguém sabe mais, os mais jovens nem sabem o que é. E ficava lá coando o café, botava o pó, botava água naquele coador de pano. E aí, um dia, porque era nosso aniversário, e sempre minha irmã, que tinha na época 29 anos, filha do primeiro casamento de meu pai, cuja mãe dela havia desencarnado vítima de diabetes, e era uma doença familiar, ela também tinha o diabetes. Mas ela tinha o diabetes, se sentava para almoçar e tomava naquela época em litro. Estou falando esse negócio de época, né? A gente sempre é tão velho falar em época, né? Lá naquela época, parece que nós somos tão idosos. Há alguns poucos anos atrás, existia um litro de vidro, coisa que voltou a existir. Porque tudo que vai, volta, já observaram? A moda é assim, o que foi, volta a ser. E aí, quando volta, é mais importante ainda. Nós somos muito estranhos mesmo, né? O mundo é muito estranho. Mas aí, ela sentava e tomava um litro daquele sozinho de Coca-Cola. E o médico já havia chamado nosso pai e dito assim: olha, ela daqui a algum tempo não vai andar mais. Ela conseguia caminhar durante um curto espaço e já sentia ofegante. As vistas já estavam atrapalhadas pelo diabetes, tomava insulina nas veias, mas continuava sem fazer um pingo de jejum, sem se cuidar. Então ela vinha, morava na capital do estado e vinha sempre ao meu aniversário. Aniversário do meu pai, dia dos pais, aquelas datas. Mas naquele ano, ela resolveu ficar do dia 8 ao dia 18 de abril, que era o dia do aniversário de minha mãe. Muito estranho. Mas ela disse: eu vou ficar com vocês. E visitou todos os parentes, conversou com todos. E no dia 11 de abril ela me chamou e disse assim: eu quero te levar num lugar. Existia uma festa em nossa cidade em abril, que já não existe mais, e ela me levou.
fomos ao parque mais cedo e ela disse assim: agora nós vamos à casa espírita. Eu disse assim: eu estava todo curioso, né? Queria saber como é que era. Imagina isso. Chegamos lá, participamos da reunião, tinha palestra, e eu fiquei meio cochilando, meio dormindo. Depois da palestra, ela me chamou e disse o seguinte: eu quero que você acompanhe o papai, que você venha com o papai aqui todos os dias, que você venha com o papai. Ela era espírita não praticante, ou espiritólico, ou católico espírita, sabe? Aquele que não é um e nem outro, né? Não praticante, não vai à casa espírita, mas havia sido criada na doutrina espírita, tinha passado pela evangelização, pela mocidade, conhecia os princípios espíritas e só vinha à casa espírita quando vinha à nossa cidade. E eu guardei muito bem aquele dia, 11 de abril de 1980. No dia 18 foi aniversário de minha mãe, ela permaneceu lá. No dia 19 ela foi. Telefone naquela época, na nossa cidade, era muito difícil. Existia um posto telefônico. E eu me lembro que chegaram lá em casa altas horas da noite, bateram na porta e chamaram meu pai, para que ele pudesse viajar com urgência, porque a sua filha, minha irmã, de 29 anos, estava passando muito mal. Ela não estava passando mal, já havia desencarnado, mas eles não quiseram dizer a ele. E aí, ele se foi. Mal sabia ele que voltaria com o corpo da filha. No meio da viagem, eles foram falando e falaram. Ela se foi no dia 19 para a capital. No dia 29 ela desencarnou. Teve um acesso de tosse e ali mesmo no apartamento dela desencarnou. E eu me lembro, minha mãe me chamou e falou para que eu, sendo o único filho agora, para que eu pudesse conversar com meu pai. Eu me lembro quando parou aquele carro preto, eu uma criança de 7 anos na época, e vi meu pai descendo com uma jaqueta preta. Era muito frio, estava numa época fria, e ele trazia nas mãos um pacotinho de biscoito salgado, que eu nunca me esqueci, que vende em todas as cidades. A firmeza daquele homem, a coragem no olhar daquele homem, trazendo o corpo da filha para ser velado esse corpo. E eu me lembrava daquelas palavras que ela havia me dito 11 dias antes. Naquele momento, eu imaginava, e ainda hoje tenho a certeza, de que ela foi um grande anjo em nossas vidas. Porque muito mais do que ela fazer o bem para ele, ela fez o bem para mim. Porque quando eu tive o primeiro contato com um livro que tinha uma capa laranja, com um homem de fisionomia muito séria na capa, e escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, na minha inocência de criança, eu perguntava a mim mesmo: se é o Evangelho segundo o Espiritismo, é porque tem o Evangelho primeiro o Espiritismo. E aí eu tive as oportunidades de ir estudando essa doutrina e nunca esquecendo daquele momento, daquela segunda-feira, 11 de abril de 1980, quando pela primeira vez eu tive a oportunidade de entrar nas portas de uma casa espírita. Cada um de nós tem uma história para contar. Por isso, nós falávamos no início, nós nos encontramos, nos reencontramos nesse planeta, não por acaso, mas por uma causalidade. Não por uma casualidade. Nós temos uma causa. Nós estamos aqui nessa manhã por uma causa. Cada um de nós tem uma história diferente. Um reencontro, um desencontro. Cada um tem o seu encontro com Cristo. Cada um tem o seu momento íntimo de introspecção. E é por isso que somos inspirados pelo amor. Mohandas Karamchand Gandhi disse certa vez que quando o único homem atinge a plenitude do amor, é o suficiente para neutralizar o ódio de milhões. O amor cantado por tantos compositores, o amor que foi e é palco de tantas histórias em nossas vidas,
o amor que nos reúne. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Todo o decálogo recebido por Moisés no Monte Sinai, Jesus resume no amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo. O amor é a lei maior, que move e sustenta os corpos no espaço. A lei que faz com que alguém, já em terra idade, consiga pronunciar as primeiras palavras, os pais, os avós, as pessoas que amam. O amor com que faz com que o enfermo, num leito de dor, ainda possa sorrir. O amor com que faz com que aquelas mães que não tiveram seus filhos pelo ventre sejam mães dos filhos dos outros. O amor com que fez com que tantas personalidades do nosso mundo amassem desmedidamente. O amor que fez com que um homem de mais de 90 anos de idade pudesse continuar trabalhando, escrevendo, sendo, como ele mesmo dizia, apenas um intérprete dos Espíritos. O amor que fez com que Madre Teresa de Calcutá fundasse um morredouro de Shiva para reunir pessoas pobres que tombavam nas calçadas e iam morrer sem nenhum de dignidade, para que elas pudessem parar de sofrer. O amor com que fez que o menino rico da Umbria pudesse renunciar a tudo e fundar uma filosofia de vida que ainda hoje é tão conclamada no seu voto de pobreza, o nosso pobrezinho de Assis. O amor com que fez que Maria de Magdala, aquela mulher que todos os dias se reunia com os leprosos e subindo numa pedra simples dizia: vós os leprosos, numa manhã percebesse uma chaga pequena no corpo, e pela redenção do Cristo ela dissesse naquela manhã: nós os leprosos. O amor que fez de Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, se tornar um dos maiores escritores e arautos do Evangelho de Jesus, sendo esquecido e jogado além dos monturos, dos muros que cercavam as cidades, e ao final do caminho ele dizendo: já não sou eu quem vivo, mas Jesus Cristo quem vive. O amor com que fez que o próprio Paulo escrevesse a Timóteo: foge, Timóteo, dos desvaneios da juventude, não da juventude, das loucuras insistentes da juventude, mas oportunizar, enquanto se é jovem, a força do corpo para o trabalho na causa de Deus. Enquanto a experiência chega, orientar aqueles que são mais jovens. O mesmo amor que reuniu aquela menina de 16 anos ali diante do Espírito Gabriel, em Lucas capítulo 1, onde ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. O amor de tantos homens e mulheres que renunciaram à própria vida para que nós estivéssemos aqui. O amor dos nossos pais, que nos permitiram o veículo físico para que aqui estivéssemos. O amor de Allan Kardec, por horas e horas a fio, renunciando à própria trajetória de 30 anos como homem de letras e de pedagogia que era, para esquecer-se, como o famoso professor Rivaio, para dar-nos um legado de paz. É o amor, é o coração que nos conclama para vivermos melhor. Lei maior que rege tudo e todos. Nós somos felizes. Numa manhã de domingo, quando tantas pessoas às vezes param, se embebedam, militam o corpo, entorpecem-se nas drogas, no tabaco, nos vícios de toda a sorte, nós temos a grata satisfação de estarmos aqui. Nós somos felizes porque vamos voltar para casa e vamos ter alguém para nos abraçar. Mas se não tivermos alguém, nós temos a certeza de que alguém está olhando de nós. Nós somos felizes quando reencontramos um amigo de velhos tempos,
o irmão de jornada. Quando lemos uma frase, uma cantora muito famosa disse outro dia numa revista, não menos famosa, que o maior sonho dela era ter tempo para olhar no interior, numa cidade onde ela pudesse ver estrelas e vagalumes. Essa seria a sua maior felicidade. Fugir dos grandes centros urbanos, da fama, da correria do dia a dia e olhar para o céu. Nós podemos olhar para o céu. O mesmo céu que um dia, depois de habitar em Éfeso, conta a história que aproximou-se do Senhor, jovem Senhor, com uma túnica cobrindo-lhe a face. Assentou-se do lado de uma mulher de 80 anos de idade. E ela começou a falar-lhe do seu menino. Daquele que ela deu à luz, mas que renunciou a tudo para dar-lhe ao mundo. Que o seu menino havia despertado um cataléptico que o mundo chamou de morto, de nome Lázaro, antes de entrar em Jerusalém. Que ele havia feito a sua entrada triunfal e as pessoas colocaram galhos por toda parte no chão e das janelas para receber o Messias. Falou que o seu menino havia libertado os obsidiados, que naquela época eram chamados de endemoniados, aqueles os quais o centurião lhe apresentou, aquele ao qual o seu menino interrogou em Gadara, quando saía da cuna da rocha: quem és tu? E ele disse: eu sou legião. Por que legião? Porque somos muitos os que estamos comigo. Ela lhe disse que o seu menino falou a homens pobres e humildes naquela aragem tórrida da Galileia, com sol escaldante de mais de 40 graus. Ela falou que o seu menino andou nas embarcações de Simão, aquele Simão que tinha um temperamento latino, que desejava decepar a orelha de quem decidisse o seu mestre, mas que o negou quando foi aprisionado. Mas mesmo assim, o Cristo o condecorou como pedra do cristianismo. Ela falou do seu menino, do seu Jesus, e mal sabia ela que estava do seu lado aquele jovem menino que ela pegou nos braços de, mas que ela olhou para toda a humanidade. O Cristo estende as suas mãos. Era hora de seguir. Como ele mesmo disse, a casa do Pai existem muitas moradas. Ele a convidou para que ela seguisse. E narram os Espíritos superiores que, como um facho de luz, os dois subiam na direção do alto para o universo copernicano. Um facho de luz que nunca se apagou, como aquela estrela que guiava os homens em busca da manjedoura. Foi o amor. Foi o amor que chamou para que ela continuasse a restaurar. E é por isso que o Dr. Bezerra, em todos os momentos, pediu a Maria de Nazaré que intercedesse pelos aflitos, pelos sofredores. Nosso Dr. Bezerra, que no leito de dor, a sua oração poderia ser por pedir mais dias, mas ele ora: Senhor, eu vos peço por aqueles que choram, por aqueles que um dia eu pude enxugar as lágrimas. Eu vos peço para que não os deixe órfãos, para que não os deixe solitários. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos acompanhados do amor, da paz, da luz. E os nossos corações pulsam de você, porque estamos aqui pela misericórdia do Pai, para servirmos, mas temos sido tão servidos. Um dia, um homem resolveu escrever uma letra, uma poesia, falando deste amor santo, supremo, que chama como o grande rei ou como o plantador de moreira,
O amor que não olha e não faz distinção. O amor que a todos convida a seguirmos para o reino de paz e luz. Que não é fora da terra, mas é aqui mesmo, a partir de hoje, quando nós quisermos e fizermos por onde. No Sermão do Monte, o Mestre falou das bem-aventuranças, falou do amor e falou da paz. Em 1964, Sebastião Lasgueau resolve, nas suas poesias, escrever mais uma dessas, que fala com muita profundidade e coração do amor. Lei que domina reis e plebeios, força divina, bênção de Deus, que envolve as almas nos fluidos seus, nas graças puras de celestiais venturas. É o amor que traz o que é preciso para viver-se num paraíso. É o amor que em si encerra o que há de mais santo e de melhor na terra. Pai de sublime Senhor, diante do santo altar da natureza, nós te damos a graça. Muito obrigado por podermos aqui estar, sob a luz do meu dizer. Agradecemos, Senhor, os nossos lares, em quais partes, em quais lugares, seja em Colatina, Itaperuna ou qualquer lugar que seja, mas que ele se converta na sua santa, sublime e ideal igreja, onde nós curvemos os nossos joelhos e digamos muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos nas luzes da evolução, nas suas gratas benesses, pela luz da reencarnação, pelo Espiritismo em nossas vidas. Sem termos as almas sofridas e combalidas, nós te dizemos muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesse templo de luz e de esperança, pelo amparo do idoso e pelo sorriso da criança. Nós te dizemos, pela luz do teu santo e sublime Evangelho, que vibra do mais moço ao mais velho, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo aquilo, por todo o verbo que agasalha, e por aquilo que a memória falha. Nós te dizemos, Senhor, obrigado porque podemos colher rosas entre espinhos, sem ferir as nossas mãos, e seguimos os teus caminhos, a todos chamando de irmãos. Muito obrigado, Senhor, pelos dons, pelas benesses do coração. Nós te agradecemos as santas luzes que raiam na amplidão, pelos anjos que tutelam a nossa existência. Nós te agradecemos a simples inteligência que dá-nos a cada um de nós, e porque ouvimos a tua voz, permita-nos, Senhor, a cantiga da imortalidade, hoje e sempre, em toda parte, por toda a plena eternidade. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Espiritismo que faz de nós criaturas em busca do progresso, pelas asas do sucesso. Nós queremos caminhar e ao final da jornada encontrar contigo e dizer muito obrigado, mestre, Senhor e amigo, porque sempre estivestes ao nosso lado. Pelo amor redobrado, nós te dizemos muito obrigado, Senhor,
pelo amor em expressão de mil amores. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, senhores.